A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e essa disciplina é a hermenêutica básica. Estamos na quarta ava da aula dupla 3, estamos iniciando, essa da aula dupla é a 5 e 6, mas estamos iniciando na primeira parte da aula 6. Teremos mais 3 avas. E você está dentro do assunto de hermenêutica no livro que é o nosso livro texto. E estamos no capítulo 3, que é a hermenêutica bíblica, que na verdade é a análise, porque nós faremos 3 análises da hermenêutica, conforme nós já falamos, mas a hermenêutica bíblica, na verdade, é a abordagem do que é hermenêutica, do ponto de vista bíblico. Não a hermenêutica que é utilizada para outros livros, mas para o livro, que é a Bíblia Sagrada. E sempre lembrando que nós temos 6 regras básicas e elas estão no seu fascículo, né, de regras, que você deve estar lendo, porque lá fala especificamente de cada uma dessas regras, né, e faz uma abordagem específica delas. As 3 abordagens da hermenêutica que nós estamos fazendo neste livro é a bíblica, material e contextual. Então, para entender que a hermenêutica é bíblica, mas que a hermenêutica é material também. E o que é esse material hermenêutico? Nós vamos ver. E ela também é contextual. A parte da hermenêutica bíblica está no capítulo 3, 55 a 92. Nós estamos falando, já falamos uma aula sobre isso, ou 3 avas. Estamos iniciando outra aula e vamos continuar dentro do assunto que está no seu livro. Vamos então agora entrar em mais um ponto, que é a divisão da hermenêutica sacra, ou sagrada, né? Nós temos 2 divisões básicas, que é a hermenêutica geral e a hermenêutica específica. A hermenêutica geral, ela se divide em análise histórico-cultural, análise léxico-sintática, que não está dentro da gramática, análise contextual, todos os seus aspectos, inclusive histórico, e a análise teológica. Então, são 4 análises dentro da hermenêutica geral. Seria bom você estar a anotar isso, né? Então, tem alguns assuntos que é importante a gente anotar para a gente guardar, até porque isso pode cair numa prova, né? Então, anote isso. Agora, além da hermenêutica geral, nós temos a hermenêutica específica. E a hermenêutica específica, ela divide-se em, primeiro, figuras de linguagem, segundo, tipos, terceiro, símbolos, quarto, numerologia, 5, profecia, 6, poesia. Cada um desses itens merecia, sem dúvida, aulas separadas. E nós vamos fazer uma abordagem mais à frente, em 3 capítulos, né, sobre questões ligadas à figura de linguagem, à poesia, né, ao hebraísmo, né? E nós vamos falar um pouco mais detalhadamente, que foram alguns pontos de destaque que o professor Esdra decidiu chamar a atenção. Mas cada um deles poderia ser uma análise de uma aula dupla, se quiséssemos, porque é muito material dentro disso. Inclusive livros, muitos livros sobre isso. E hoje na internet, muitos blogueiros, sites falam sobre esses assuntos. A divisão católica da hermenêutica segue um padrão diferente do nosso, apesar de ser teoricamente quase igual, tá? Então, eles fazem uma proposta bem racional, por sinal, que é a percepção, achar e expor, né? Então, eu percebo, eu acho e eu exponho. Essa é a proposta de uma hermenêutica católica, tá? Que é a noemática, entra na fenomenologia, que é a percepção do fenômeno, né? O heurístico, que é pesquisando a fonte, então é o estudo em si, né, racional daquilo que foi percebido.
E por último, a proforística, né, que é o sentido, né? Então trazer o sentido, o significado, ok? Eu queria só mostrar isso para vocês para ver o desenvolvimento até da hermenêutica dos dias atuais. Ele passou por isso, né? Ele passou por essa proposta católica. Ele começou lá com a proposta rabínica, passou pela proposta católica, entrou na proposta reformada, depois houve um chacoalho, né, com a proposta moderna, e que foi a época da ciência, né, inclusive com a negação de muita coisa, e depois nós entramos na atual proposta, que é essa hermenêutica que hoje nós fazemos. Querendo ou não, nós somos influenciados. Alguns de nós ainda está dentro do ambiente da proposta moderna, né? Mas a maioria já está dentro dessa nova hermenêutica contemporânea, que é bem filosófica, né? Na busca do significado, nem tanto do texto em si, né? Hoje a maioria da nossa sociedade chamada pós-moderna, ela não está muito interessada em querer descobrir como que foi, por que foi, como quem diz assim, já muita gente estudou, já sei. Eu quero saber o significado, quero saber o que isso vai significar para mim e o que vai trazer de transformação. Isso é o que a sociedade hoje quer, e isso influenciou a igreja e tem influenciado a nós no estudo da Bíblia. Agora é claro que sempre vai haver hermeneutas que vão ir à busca, né, dos originais e tudo, porque tem que continuar a construir o material contextualizado e atualizado, né? Agora, eu vou falar um pouco sobre a correlação entre hermenêutica, exegese e exegese. Então, vamos conhecer um pouco o que é isso. Começando com essa dupla aí, exegese e exegese. Parece a mesma coisa, mas não é, ok? Vamos ver então. Enquanto a exegese consiste em extrair o significado de um texto qualquer mediante legítimos métodos de interpretação, a exegese consiste em injetar em um texto alguma coisa que o intérprete quer que esteja ali, mas que na verdade não faz parte do mesmo. Em uma última instância, quem usa a exegese força o texto mediante várias manipulações, fazendo com que uma passagem diga o que na verdade não se acha lá. Veja, a exegese é defendida como forma auxiliar à exegese, ou seja, é necessário acrescentar para o verdadeiro sentido seja compreendido. Aqui está a base de uma tradução amplificada ou uma paráfrase, quer dizer, eu não posso só fazer a tradução ou a explicação do que está escrito, eu preciso de acrescentar alguma coisa, porque o contexto da época, daquela época que foi escrito, o que Deus queria dizer ou o que o autor queria dizer precisa ter alguma coisa a mais. E aí então cria, né, a ideia, até mesmo na tradução, é claro que nós estamos falando sobre isso, mas também na pregação, né, de se acrescentar algo àquilo que é o que está escrito. É a explicação, né? Então, veja, a exegese e a exegese, João Severino Croato diverte do sentido protestante de exegese. Segundo Croato, ele diz o seguinte: existe uma praxis do crítico e do contexto sócio-histórico que indica o parâmetro da leitura. Não se sai do texto, exegese, do grego ago, conduzir, guiar, trazendo um sentido puro nele escolhido, como um mergulhador traz um coral à superfície do mar ou como se tira um objeto do cofre. Antes, a partir de um horizonte vertical novo que recupere significativamente na produção do sentido, que é a leitura, entra-se no texto, exegese, com perguntas que nem sempre são as do autor. Veja, o problema dessa visão, conforme Esdra Bento, que é o autor nosso, né, e é um autor pentecostal, é que o autor é banido, retirando a intenção autoral e o contexto histórico, e levando para a experiência existencial do intérprete. Apesar de sermos ortodoxos quanto à teoria na prática, a teologia pentecostal tem muita exegese. Então, é um fato que você tem que entender. Agora, o autor Esdra,
Bento apresenta 6 formas pelas quais o intérprete pratica exegese. Veja, primeiro, quando força o texto a dizer o que não diz. O intérprete está cônscio que a interpretação por ele asseverada não está condizente com o texto, ou então está inconsciente quanto ao objetivo do autor ou propósito da obra. Entretanto, voluntária ou involuntariamente manipula o texto a fim de que sua loquacidade possa ser aceita como princípio escriturístico. Veja, outro problema nesse caso é o individualismo que embebe alguns na leitura da Bíblia. O que se busca como interpretação é o que as Escrituras significam para mim agora, e não o que elas significam no seu contexto. O segundo ponto que ele apresenta é quando ignora o contexto sob pretexto ideológico. Poucas atividades hermenêuticas têm sangrado tanto o texto como o banimento do contexto. Ignorar o contexto é rejeitar deliberadamente o processo histórico que se deu à margem ao texto. O intérprete, nesse caso, não examina com a devida atenção os parágrafos pré e pós-texto e não vincula um versículo ou passagem a um contexto remoto ou imediato. O terceiro ponto que Esdra põe é quando ignora a mensagem e o propósito principal do livro. Um livro pode ser mais facilmente entendido quando se sabe qual é o propósito do autor e qual a mensagem que ele procura afirmar para os seus contemporâneos. A mensagem do livro e o propósito do autor são almas gêmeas da interpretação bíblica. O quarto ponto que ele põe, quando não esclarece um texto à luz do outro. Os textos obscuros devem ser entendidos à luz de outros e segundo o propósito e a mensagem do livro. Isso é uma regra hermenêutica. Recorrer a outro texto é reconhecer a unidade da escritura na correlação de ideias. Por vezes, pratica-se exegese por ignorar a capacidade que as escrituras têm de interpretar a si mesmo. O quinto ponto, quando põe a revelação acima da mensagem revelada. Por vezes aparecem indivíduos sangrando o texto sagrado sob o pretexto de que Deus revelou, ou essa veio do céu. Esses colocam o pseudo-revelação acima da mensagem revelada. Quando assim asseveram, procuram afirmar a infalibilidade à sua interpretação, pois Deus que revelou o autor da principal escritura não pode errar. Devemos ter o cuidado de não associar o nome de Deus à mentira, pois ele não pode contradizer o que anteriormente pelas escrituras havia afirmado. E o sexto ponto e último, quando está comprometido com um sistema ou ideologia. E eu diria que esse é um dos piores motivos de uma exegese, que é, não são poucos os obstáculos que o exegeta encontra quando a interpretação das escrituras sagradas à Bíblia afeta os cânones do sistema e as tradições da sua denominação. Então, nunca a interpretação específica de alguém ou de uma denominação pode estar acima da Bíblia. Então, esses são os motivos que Esdra fala que existem para a construção da exegese. Mas é claro que deve-se pensar também a exegese como uma proposta de ampliação, mas não de substituição. Esse é o aspecto que nós devemos considerar. Aqui o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, terminando mais uma AVA da disciplina Hermenêutica Básica. Você está no curso de Bacharel em Teologia. Se você não entendeu alguma coisa, reveja a AVA, e leia o livro, porque lá tem a explicação mais detalhada para você. Deus te abençoe e lembre-se, se você não entendeu qualquer coisa, está tendo muita dificuldade, procure ajuda. Mas primeiro, procure a ajuda do Espírito Santo que está em você. Se você é nascido de novo, e tem certeza, é claro. Mas se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo e ele é capaz de explicar qualquer coisa, porque ele sabe tudo. Ele sabe tudo de hermenêutica. Ele sabe toda a ciência humana. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.